Olá, tudo bem? Eu sou Diego Rodrigues Paes. Essa é a nossa primeira aula aí da disciplina Estágio Supervisionado 4, direcionada aí a alunos do ensino médio. A gente vai estar fazendo aí na modalidade para alunos residentes no exterior. A nossa professora, a professora mestra Andréa de Oliveira Alencar Iguma, vai estar acompanhando a gente e espero que a gente faça uma aula bastante produtiva. O tema escolhido, a gente vai trabalhar na área de redação e produção de texto. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito aí de coesão e coerência. Dois pontos bastante importantes para a construção de um texto bem elaborado que atenda aí o que se espera no vestibular. É bem direcionado aos alunos do ensino médio que logo vão estar fazendo o vestibular. Espero que a gente consiga desenvolver um trabalho bastante interessante. A gente vai trabalhar um pouquinho caracterizando o que são cada um dos dois temas. Depois a gente vai aplicar, contextualizar em cima de alguns exemplos e vai fazer uma conclusão. Espero que a gente faça aí um trabalho bem legal e a gente vai tentar fazer aí mais ou menos uns 30 minutinhos para cumprir, não ficar muito extenso, e espero que seja bem proveitoso. Vamos lá. Bom, para a gente começar, primeiramente vamos conceituar os dois pontos que vão nortear a nossa aula. Primeiramente a gente fala aí de coesão e posteriormente de coerência. Bom, coesão é bem tranquilo da gente compreender. Ela seria a perfeita ligação entre as ideias e os argumentos que formam o texto. Bom, todo texto ele é formado por diversas ideias, né, e diversos argumentos ligados ao nosso entendimento a respeito daquele tema. O autor ele encadeia, ele elenca várias ideias e apresenta um parecer final a respeito daquele assunto. Então a gente pode considerar que um texto coeso é aquele que apresenta essas ideias perfeitamente encadeadas, né, formando um raciocínio sequencial, um raciocínio lógico, que no final apresenta um parecer mais conciso a respeito do nosso entendimento, né, que melhor sustenta a nossa opinião a respeito daquele assunto. Bom, a coerência, por sua vez, né, ela trata de uma ideia isolada, uma dessas diversas ideias isoladas que a gente tem no texto. Ela está ligada diretamente ao sentido. Se aquela ideia que a gente está apresentando, aquele argumento ele apresenta algum sentido. Então, vamos entender, enquanto a coesão ele vai tratar do texto como todo, onde ele vai pegar diversos pequenos raciocínios que vão se ligar para formar um raciocínio maior, que vão dizer o nosso entendimento, a nossa opinião a respeito daquele tema. A coerência ela vai tratar de uma pequena ideia em específico, uma dessas pequenas ideias que a coesão vai estar ligando. Então a gente observa que na produção do texto ela vai ser observada se aqueles pequenos argumentos que a gente está apresentando, eles têm um sentido quando falado isoladamente, e a coesão ela vai ver se essas pequenas ideias, esses pequenos argumentos, eles estão encadeados, eles estão formando uma ideia a respeito do todo, assim, apresentando um sentido, uma ideia de encadeamento. Observe que isso daí, os dois pontos são fundamentais para a produção de um texto e com certeza vão estar sendo cobrados aí, vão estar sendo cobrados na avaliação do vestibular, enfim, quando for ser observado se um texto ele foi bem escrito. Então é legal que a gente tenha bem guardado esses dois conceitos. Bom, assim, então, só para ficar bem pontuado, é interessante que a gente coloque, principalmente tratando de coesão. A coesão ela trata exatamente aqui da ligação das diversas ideias que tem um texto. Ela simplesmente ligar. E a gente entende, pode apresentar até um conceito um pouquinho mais amplo, o de coesão textual. A coesão textual ela seria uma ligação dessas ideias de uma maneira que o sentido fosse passado de uma maneira mais tranquila, uma maneira bem mais limpa, assim, mais compreensível, mais legível. Então a coesão seria a ferramenta de ligação. E o termo coesão textual, que é o que a gente vai estar utilizando aqui, e fica mais próximo do que a gente está colocando, ela trata exatamente assim, dessa arte da gente construir um texto com ideias que fiquem ligadas de uma maneira bem mais harmoniosa, onde a enunciação e o sentido do texto eles sejam muito
mais fácil assimilados pelo leitor, por quem está lendo e para quem está avaliando o seu texto. Tá legal? Aprofundando um pouquinho nesse conceito de coesão textual, que é a gente deixar um texto com a percepção e entendimento mais fluido, é legal a gente observar que essa coesão textual ela apresenta algumas ferramentas, né, alguns artifícios que a gente tem para deixar o texto mais fluido, que a gente vai estar colocando aqui e apresentando um a um. É interessante observar que a perfeita utilização dessas ferramentas facilita para que o nosso leitor ou quem for avaliar o nosso texto ele consiga absorver de uma maneira mais rápida, mais tranquila essa mensagem. Bom, vou falar algum exemplo de algum deles, começando pelo exemplo de substituição. A gente pode pegar um exemplo isolado aqui para falar de substituição, apresentar duas ideias. Vou começar com uma ideia assim, bem simples. Por exemplo, nas férias irei ao Rio de Janeiro. Uma ideia coerente. Férias, viagem, nas férias irei. Essa é a nossa primeira ideia. E se eu for conectar, né, fazer a ligação dessa ideia com uma segunda ideia? Nas férias eu irei ao Rio de Janeiro, minha primeira ideia. E a segunda ideia eu apresentar. Também, nas férias, meu irmão irá ao Rio de Janeiro. Observa que teve ligação as duas frases. Ela apresentou tanto a coerência como apresentou a coesão. Mas se a gente for pegar e observar esse exemplo, a gente vai ver que ficou uma frase muito longa, porque a gente teve toda a repetição. Então o que seria essa ferramenta da substituição? É você pegar um termo que ele suprime toda essa segunda ideia. Se eu pegar essa frase, eu posso reduzi-la, colocando, por exemplo, nas férias irei ao Rio de Janeiro. Meu irmão também. O também, ele pegou e suprimiu toda essa segunda ideia, que na verdade é a repetição da primeira, e manteve o texto com uma leitura, com uma percepção muito mais tranquila para quem está recebendo a mensagem. Tá legal? Bom, além da substituição, a gente pode pegar e ter a utilização de conectores. Conectores são bem interessantes para que a gente mantenha uma mensagem mais fluida, né? Por exemplo, se eu utilizar lá uma primeira ideia, eu gosto de jogar futebol, e pegar uma segunda ideia, eu gosto de jogar basquete. São ideias distintas, então a gente colocaria assim. Não teria problema se você fosse olhar somente pela ótica da coesão. Eu gosto de jogar futebol, ponto. Eu gosto de jogar basquete, ou qualquer outra complemento para essa frase. Porém, o que é interessante? A gente substituir esse início da frase até o verbo por um conector, no caso e. Eu gosto de jogar futebol e basquete. Você mantém as duas orações, as duas frases, porém você suprime e deixa ela de uma maneira muito mais fluida usando esse conector, no caso a conjunção aditiva. Tá legal? Bom, para o fechamento do conceito de coesão textual, tem um terceiro ponto que é interessante ser analisado. Ele não chega a ser uma ferramenta como é a substituição e o conector. É o entendimento ali de correlação verbal. Correlação verbal seria a observação da correta flexão desses verbos que a gente está usando na frase, certo? Se a gente utilizar isso de uma maneira incorreta, pode induzir ao leitor, primeiramente, a não entender aquela enunciação que a gente está usando, que a gente está querendo realmente falar, e segundo, pode distrair o foco dele, quebrar essa sequência de entendimento das ideias. Pegando aqui um exemplo assim bem tranquilo, um pedido de ajuda, por exemplo, me ajuda. Vamos observar um entendimento ali correto de correlação verbal. Se eu pudesse, eu te ajudaria. Duas ideias distintas, onde os verbos corretamente flexionados, eles não causam esse sentimento de estranheza em quem está observando. Agora, se a gente pegar e flexionar esses verbos de uma maneira errada, ele com certeza vai gerar essa estranheza e vai quebrar a atenção
do leitor, né, prejudicando completamente aí, comprometendo o nosso conceito de coesão textual. Por exemplo, se eu pudesse, eu ajudarei. Então, vale a pena a gente manter bastante atenção aí para não estar comprometendo o nosso texto e mantendo essa coesão perfeita nos 3 pontos, nos conectores, na substituição e na correlação verbal. Tá legal? Bom, superado essa primeira parte que é da coesão textual, vamos falar agora um pouquinho de coerência textual. A gente viu que a coerência está diretamente ligado ao sentido daquele argumento que a gente está utilizando, daquela ideia isolada, certo? Então, a coerência, né? Essa argumentação que a gente está apresentando no texto, ela também tem que ser construída de uma maneira que corrobore, né? Que ajude a interpretação do texto, né? Os argumentos eles têm que ser bastante pertinentes. A gente tem que colocar uma coisa a respeito do tema que seja a gente passe uma ideia que essa pessoa que está avaliando ou que está comprando entenda, né, a nossa profundidade de conhecimento daquele tema e internalize isso aqui na compreensão do texto. Tá legal? Da mesma maneira que na coesão textual a gente tem alguns pontos, algumas ferramentas que a gente tem que observar para estar construindo um texto bem conciso, né, de uma fluência mais confortável para quem está lendo e quem vai entender. A coerência também tem alguns pontos que a gente tem que observar que, se bem colocados, eles têm uma capacidade de facilitar muito o entendimento desse texto. O primeiro ponto que a gente tem que observar, a primeira ferramenta da coerência textual seria aí a gente tomar cuidado para não entrar em contradição. Um argumento mal colocado, ele pode comprometer aquela sua pequena ideia, aquele seu pequeno argumento, e também pode comprometer todo o seu texto aí na ótica de quem está te avaliando. Vamos pegar um exemplo aqui. Ela só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. Isso aí apresenta uma coerência correta. Ela só compra o leite de soja, que não apresenta lactose, para respeitar essa intolerância que ela tem. Então, tem toda a lógica. Agora vamos pensar se a gente colocasse uma frase ao contrário. Ela só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Que sentido isso faz? Ela comprar um leite que agride, que faz mal a ela, né? Então, esse erro, né, de você pegar um argumento contraditório, além de prejudicar aquele argumento, ele descaracteriza todo o seu texto. Então, tomar cuidado. Quando a gente for apresentar cada um dos argumentos, que eles tenham um princípio de lógica, né? Senão a gente acaba comprometendo aquela ideia. Um segundo ponto que a gente olha aqui na coerência textual, um segundo princípio, é o princípio da não tautologia. Parece complexo esse nome, mas não é, né? Ele está diretamente ligado ali à redundância. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não apresente primeiro que não comprometa lá, né? Normalmente a gente tem um limite de palavras, um limite de linhas que a gente tem que respeitar dependendo do modelo vestibular, e segundo que essa repetição, essa redundância, ela acaba aí comprometendo o entendimento e a fluência do seu texto. Vamos pegar, se eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, visitei Roma há 5 anos, visitei Roma há 5 anos atrás. Olha que estranho, visitei Roma há 5 anos atrás. Agora guarda esse exemplo. Agora, se a gente pegar visitei Roma há 5 anos, sem utilizar o atrás, qual que está correto? Então, observa que nesse segundo exemplo, se nós eliminarmos o termo atrás, em nada a gente está prejudicando o sentido do texto. Nada. E fica muito mais fluente. Então, a gente tomar cuidado em evitar e não utilizar essas ideias redundantes, primeiro que vai beneficiar diretamente a gente a estar respeitando aquele tempo, né, aquele espaço que a gente tem para desenvolver a nossa ideia, e também vai estar tornando um texto mais agradável, mais prazeroso de você absorver essa ideia, tá? Vale a pena a gente prestar atenção nisso. Para a gente fechar esse conceito aí de coerência textual, a gente tem que olhar um último princípio, que seria o princípio da relevância, né? O princípio da relevância, ele trata diretamente da gente observar pequenas ideias isoladas, que às vezes, isoladamente, né, sozinhas, elas apresentam algum sentido, porém, se a gente pegar e colocar
numa mesma frase ou numa mesma continuação, numa mesma progressão, essas ideias que isoladamente fazem sentido, a gente colocando elas juntas, elas perdem o sentido. Vamos observar. Se a gente pegar o exemplo assim, o homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e por isso foi ao banco. Sacou uma determinada quantia para utilizar, em seguida foi ao restaurante e almoçou. Você pega uma ideia que tem uma progressão com várias ideias. O homem com fome, o homem sem dinheiro na carteira, por isso ele foi ao banco e aí ele almoçou. As ideias elas se complementam e fazem lógica. Agora, se você pegar uma outra sequência, vamos modificar um pouco essa frase para a gente ver como que frases isoladas, às vezes, elas perdem o sentido se a gente unir essas ideias. Se a gente pegar, por exemplo, lá, o homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. O homem estava com muita fome e não tinha dinheiro. Foi ao restaurante almoçar sem o dinheiro e em seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Sem sentido algum. Se a gente pegar as ideias em si, isoladamente, elas apresentam sentido. Porém, quando a gente elenca essas ideias e apresenta e tenta formar uma ideia, a gente vai vendo que não vai apresentando sentido e vai perdendo toda essa coerência. O fato de você ter uma ideia isolada que faz sentido não significa se você encadear ela vai manter esse sentido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que a gente for produzir esse texto para as ideias que a gente está elencando, mesmo que elas apresentem lá um sentido isolado, para que elas se complementem e você não condene assim a sua frase, tá certo? Seguindo na linha da coerência textual, uma das coisas que é muito importante a gente observar também, vale a pena anotar, é a continuidade temática. O que se entende por continuidade temática? É você manter uma aderência àquilo que vinha sendo proposto na ideia anterior. Um exemplo, vamos colocar de uma maneira que fica bem tranquilo para você observar. É você responder ou você continuar aquela ideia exatamente como foi terminado o pedido de raciocínio na ideia anterior. Por exemplo, se aconteceu da frase terminar com uma pergunta, a próxima ideia ela precisa ser uma resposta. Vamos pegar um exemplo, se a gente estiver falando um exemplo falando sobre a seleção brasileira, um exemplo de continuidade temática que está correto. É você falar assim, dentro do atual contexto, acredita-se, como pergunta, que a seleção brasileira será campeã da próxima Copa do Mundo? Aí na próxima ideia você apresentar sim, acredita-se, ou não, não se acredita. O que é importante aqui, a ideia anterior era uma pergunta e a sua próxima ideia você faça um vínculo nela ligando. Ele foi feita a pergunta nesse caso, se você acreditaria, e sim, você colocar uma resposta propriamente àquilo que foi perguntado. Isso aí ele marca um ponto muito interessante no entendimento de quem está recebendo essa ideia. Seria totalmente errado e a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. É o seguinte, pegar o mesmo exemplo. Dentro do atual contexto, você acredita que a seleção brasileira seria campeã na próxima Copa? E você começar a falar até com um argumento muito pertinente. A seleção brasileira é muito forte, a seleção brasileira tem ótimos jogadores, ou a seleção brasileira não está muito bem, está passando por uma renovação, novos técnicos e tal. Você dá um argumento super coerente, porém não foi respondido o que foi colocado na última frase. Tem que ser observado isso. Essa continuidade se o desfecho de uma ideia ela requer uma continuidade, você tem que tomar cuidado em atender essa demanda, senão você acaba comprometendo o seu texto. E observando que o seu tempo ele é bastante reduzido na produção de texto, às vezes você não consegue voltar dentro daquele espaço que você tem. Então, continua uma ideia. Nesse caso que a gente pegou, ela fala de uma pergunta e uma resposta. Mas se você estiver, por exemplo, apresentando um dado estatístico, continue justificando esse dado. Senão você acaba perdendo o sentido ou começando uma segunda ideia que ele vai comprometer tanto, independente de você ter um argumento bastante coerente, não vai ser coeso com aquilo que você apresentou na ideia anterior.
é fundamental que tenhamos cuidado nisso, tá legal? Para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho de progressão semântica. Progressão semântica é bem tranquilo de entender. É somente a gente ligar as nossas ideias, a nossa sequência de ideias, mantendo um sentido entre uma e a outra. Por exemplo, a gente pegar uma frase lá, estava caminhando, ideia número 1. Ideia número 2, observei que estava sendo seguido. Ideia número 3, decidi por fugir. Observa que faz toda uma lógica. Você estava, embora isoladamente, você tem três ideias que se complementam, mas faz toda a lógica você complementar um texto, uma ideia apresentada no texto complementa a outra. E você faz todo um sentido você utilizar na sequência. Você não começa uma nova ideia, ou enfim, apresenta uma ideia sem lógica que vai comprometer seu texto. Então, observa que as ideias que você vai apresentar, elas têm que fazer sentido, uma em sequência da outra, senão você perde toda a progressão daquilo que você está escrevendo. Tá legal? Bom, para a gente fechar nessa primeira aula aqui, é bem legal a gente deixar bem frisado, bem marcado, bem conceituado a diferença aí de coesão e coerência. É fundamental para o seu vestibular, para sua produção textual, e são pontos que são diferenciais e podem, se não aplicados corretamente, estar condenando o seu trabalho. Então vamos lá, aproveita e dá uma repassada do que a gente colocou, que vai ser bem interessante para estar sendo utilizado. Primeiramente, colocar a diferença das duas, né? Coesão e coerência. A coesão, lembre-se sempre, é aquilo que é aquela ferramenta de ligação entre as ideias do texto, os argumentos. Seria a coesão a melhor ligação, a perfeita ligação dessas ideias que você está utilizando. E a coerência, por sua vez, seria a profundidade daquilo que você está falando, a lógica, o sentido, né? Então você precisa observar os dois pontos. Você primeiro precisa ter vários argumentos que fazem sentido, que vão fazer quem está lendo, quem está observando, quem está avaliando o seu texto, ele vai concordar com aquelas ideias e vai mostrar uma sustentação que você tem a respeito daquele tema, e a coesão vai observar se essas ideias elas se ligam, né, se elas se unem e formam um significado maior. Tá legal? Essa seria a diferença de coesão e coerência. A gente aprofundando um pouquinho e falando isso aí diretamente na produção textual, a gente falou aí de coesão textual e de coerência textual. Essa ideia amplamente utilizada nos dois pontos seria justamente uma maneira da gente deixar mais fluido esse texto, deixar ele mais receptivo. São aquelas pequenas ferramentas que fazem, primeiramente, com que quem esteja lendo o seu texto, ele consiga absorver o seu parecer, a sua ideia, enfim, de uma maneira muito mais limpa, e também ele te ajude, né, cria um atalho para que você consiga ter espaço para desenvolver o seu texto, né, normalmente é bem limitado. Então, a coesão textual, elas são aquelas ferramentas que ligam mais facilmente as ideias, e a coerência textual seria ferramentas com que facilitam, né, você pegar e apresentar, facilita que você possa apresentar a sua maneira a sua ideia de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que quem esteja absorvendo o seu entendimento o faça de uma maneira mais consistente, né? A gente pegou, aprofundou um pouquinho, né? Dentro da coesão textual a gente falou de 3 pontos, assim, 3 ferramentas que são fundamentais para que essas ideias que você vai apresentar, esses seus argumentos, se liguem de uma maneira mais sólida, né? A gente falou um pouquinho de substituição, que é você pegar e utilizar alguns termos que suprimem ideias que estão se repetindo. A gente falou dos conectores, que são termos que ligam as frases e também deixam de uma maneira mais fluida. E falamos principalmente das flexões verbais. A gente apresentou como correlação verbal, que são o cuidado que a gente tem em flexionar, em conjugar esses verbos, ajudando a quem está observando o nosso texto, para que entenda de uma maneira mais limpa e mais suave, né? Se você apresenta uma flexão incorreta, isso aí tem um poder além de você condenar o seu texto, de tirar o foco, tirar a atenção de quem está, tirar o foco do sentido de quem está observando.
Já na coerência textual, a gente tratou de alguns princípios que são fundamentais para que você mantenha ali uma profundidade, né? Aquele seu argumento ele faça lógica, ele faça sentido, e quem está avaliando o seu texto consiga, a partir daquele argumento, né, incorporar o que você está dizendo ao que ele está entendendo e chegar mais próximo àquele seu parecer a respeito do tema. Isso aí faz com que o seu texto seja muito mais sólido. A gente falou do cuidado que a gente tem em não contradizer ideias, né? Isso daí é fundamental, que o seu argumento ele tem que ser linear. Esse seria o princípio da não contradição. A gente falou do princípio da não tautologia, que é você evitar termos redundantes e você evitar também lá, você evitar ser repetitivo. Também condena o seu tempo e faz com que o texto fique muito mais maçante, né? Então, a gente pegou até ali o exemplo lá de há 5 anos e há 5 anos atrás, né? O tanto que um texto ele pode prejudicar e também está quebrando essa cadeia de entendimento de quem está vendo. E falamos também do princípio da relevância. A gente fechou ali pegando 2 pontos importantes, que seria a continuidade temática, né? Lembra sempre de você continuar aquilo que foi proposto na ideia anterior. No caso a gente pegou, se fosse uma pergunta, apresente uma resposta, e falamos também de progressão semântica, que fechamos falando disso, que é você apresentar argumentos, mesmo sendo coerentes isoladamente, que eles apresentem uma coesão quando utilizados, quando você utiliza ele junto, ele não perca e não quebra a coesão do seu texto. Tenho certeza que se a gente observar esses pontos, o nosso desempenho, a nossa desenvoltura em fazer um texto, ela vai ser bem dinâmica, é o que a gente está apresentando, e espero que seja de bastante proveito.